Falei para você que era rapidinho? Voltamos. Nós falamos o que no bloco anterior? Que nós tínhamos o Estado intervindo na economia, vê o liberalismo, que provoca o que, gente? Tá, o Estado fora da economia, tem a crise da Bolsa de Valores, que o Estado volta a intervir na economia, e aí vem quem? Vem Milton Friedman e propõe o quê? O neoliberalismo. Esse neoliberalismo é feito por quem? Por Margaret Thatcher e Ronald Reagan, que vão fazer o quê? Que vai tirar o Estado da economia. Agora, como é que o Estado vai sair da economia? Vendendo o que é dele, ou seja, privatizando. No caso, não é isso? Vai privatizar, vai vender as suas empresas. Professor, mas como é que a privatização vai recuperar a economia deles? Eu mostro isso para vocês, de forma simples. Imagine você... Tá certo? Vamos pegar exemplo aqui no Brasil. Imagine você que hoje, vamos sonhar, imagine você que nós vamos pegar o quê, gente? A Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias, que, diga de passagem, é a melhor do mundo no seu ramo de atuação, não é isso? Então, imagine, vamos pegar a Embrapa. Isso cai em prova, tá? Cai perguntando em prova sobre a Embrapa. Então, a Embrapa, que tem em vários países do mundo, tá certo? Ela faz o quê, gente? Eu imagino que essa empresa aqui. Imagina, vamos privatizar a Embrapa e vamos sonhar que existe uma cláusula agora que fala que só quem for brasileiro pode comprar o quê, gente? Ações da Embrapa. Então, nós vamos comprar ação da Embrapa? Vamos comprar ação da Embrapa. Beleza. Se ela dá lucro, você tem lucro? Tem. Se você tem lucro, você ganha mais? Ganha. Se você ganha mais, você pode comprar mais? Sim. Se você compra mais, a loja vender mais, que vai comprar da fábrica, que vai comprar da indústria, que vai contratar mais, quem está trabalhando compra mais, ou se isso é o quê? Isso é um ciclo. Isso vai fazer o quê, gente? A economia crescer. Então, lá funciona desse jeito. Aí o que aconteceu? Então, lá a própria população ficou com as empresas e a renda do país fica dentro do próprio país e movimenta a economia, não é isso? Movimenta a economia. Mas aí nós temos o seguinte, tá? Eles vão vender essas ideias de que, gente, de privatização para os países em desenvolvimento, não é isso? Vai vender, gente? Não. Vai impor essas ideias. E vai impor via quem, gente? FMI. O que significa FMI mesmo, gente? Tá? Fundo Monetário Internacional? Ou fome, miséria e indignação, tá certo? Eu costumo dizer que é quem? Fome, miséria e indignação. No caso aqui, não, gente, é o Fundo Monetário Internacional. O que é o FMI, na verdade, gente? O FMI, na verdade, é aquele banco, tá certo, gente? É aquele agiota internacional que te empresta dinheiro quando ninguém mais quer te emprestar. Como é que funciona o FMI? Sabe aquele consórcio que a galera faz, que abre uma conta no banco, todo mundo coloca dinheiro e no final do ano todo mundo reparte dinheiro? É mais ou menos isso, tá? O FMI, gente, é como se fosse esse banco aqui, que os países fazem o que? A gente coloca o dinheiro, no caso, não é isso? Então, cada um vai colocando o quê? Vai colocando dinheiro aonde, gente? Aqui dentro. Quem tem mais, coloca mais. Quem tem menos, coloca menos. No caso aqui, ok? Você vai fazendo o quê? Por exemplo, Estados Unidos coloca o quê? A gente coloca 50, o Canadá coloca 30, tá certo? A Itália vai colocar o quê, gente? Ela coloca 20, tá? E assim vai indo. A Alemanha coloca o quê? Coloca 40, tá? Japão coloca o quê? Coloca 40, tá? Reino Unido coloca o quê, gente? Vai colocar 30 aqui. Ou seja, todos eles vão colocando dinheiro e aqui o Brasil coloca o quê? Coloca 5. Todos eles colocam dinheiro aqui, tá certo? Gente, quem é que vai determinar as regras desse grupo? Quem vai determinar as regras desse grupo, gente? Isso mesmo, quem coloca mais, não é isso? Quem coloca mais. É assim que funciona, tá certo, gente? Mas, professor, é assim? Quem coloca... E quem coloca mais dinheiro no FMI hoje? Estados Unidos, União Europeia. Então, gente, quem é que vai determinar as regras do FMI? Estados Unidos, União Europeia. É isso. Gente, vamos lá. Beleza. Mas quem é que manda nos Estados Unidos e na União Europeia? Melhor. Vamos lá, gente. Quem é que manda no exemplo? Quem é que manda numa casa? Não, na casa não dá o exemplo, não, gente. Não dá por quê? Porque sabe, né? Quem é que manda em casa, gente, é a mulher. Você pode trabalhar, ralar, tá certo? Colocar o dinheiro em casa e quem manda em casa é a mulher. Homem casado, que falar que manda em casa, ele é casado com outro, tá? Ele é casado com viado. Por quê? Quem manda em casa é a mulher, não é verdade? Tá? Então esse exemplo não vai dar certo. Tá? E lá em casa a mesma coisa. Quem manda em casa é a mulher, a gente só pega o que? O dinheiro e entrega aqui. Fala assim, quem não estuda? Eu falei, é a mulher, a gente só paga as contas. Tá, vamos pensar no outro exemplo então. Quem é que manda na prefeitura? A mulher do prefeito? Não. Quem, gente? É o prefeito.
ou são os grupos econômicos que financiaram a campanha desse prefeito? Hã? Quem é que manda no Estado? É o governador? Ou são os grupos econômicos que financiaram esse governador? Quem é que manda no país? Tá? É o presidente? É o Congresso? Ou são os grupos econômicos que financiaram esse Congresso, esse presidente? Rio, Mar, Lago, Cachoeira. Quem é que manda? Hã? Quem é que manda no país? E eu não estou falando só do Brasil, não. Vamos pensar em Estados Unidos. Quem foi que financiou, tá? Quem foi que financiou a campanha sobre George W. Bush, filho, guerra à presidência dos Estados Unidos? Hã? A indústria bélica, a indústria siderúrgica, tá? E a indústria o quê, gente? E a indústria do petróleo. Para pagar a dívida de campanha, vai fazer guerra no mundo, procurar petróleo e embargar o aço mundial. É assim que funciona. Então, quem é que manda no FMI, gente? Grupos econômicos, de forma direta ou indireta, no caso aí, ok? Mas vamos lá, gente, o que é o FMI na verdade? Na verdade, o FMI é aquele agiota internacional que te empresta dinheiro quando mais ninguém quer te emprestar. E a pergunta que não quer calar, a agiota é algo bom ou algo ruim? Hã? A agiota é algo bom ou algo ruim? Ah, você está falando que é algo ruim, né? Gente, pensa o seguinte, tá? É que você só pensa em agiota como aquele sujeito que te empresta dinheiro e se você não pagar ele te mata. Mas você não esqueça, tá, que o cheque especial é um agiota. Tá certo? Que o seu cartão de crédito é um agiota. E cheque especial, gente, cartão de crédito, é algo bom ou algo ruim? É algo maravilhoso, ele te salva quando você está em apuros. Você sabe que tem o quê? Tem regras a ser seguidas, não é isso? Pô, você está com um filho doente, tá, não tem dinheiro para comprar remédio, você vai lá e passa o cartão de crédito. Você tem que saber que tem regras, você está seguindo o quê? As regras, tá certo? E se você não pagar, você vai ter uma punição para isso. Então é isso, o FMI é esse agiota que empresta dinheiro quando mais ninguém quer te emprestar. O problema é que no Brasil nós crescemos, pelo menos na minha geração, eu estou com 40 anos, 41, o que acontece? A minha geração cresceu ouvindo dizer que se o Brasil não crescia, a culpa era de quem? Do FMI. A culpa era do FMI ou era dos nossos governos, gente, que foram irresponsáveis e gastaram demais, se viram quebrados e foram obrigados a pegar dinheiro emprestado? Imagina aquela dona de casa, imagina aquela mãe que vai aonde, gente? Que vai no supermercado com a criança. Aí a criança vai lá e se atraca com um brinquedo. Mãe, compra. Aí a mãe fala bem assim, eu não posso comprar. E a criança, por quê? Aí a mãe fala bem assim, porque eu tenho que pagar o banco. Na visão da criança, quem é que é o culpado pela não ter o brinquedo? A mãe ou o banco? O banco, isso. Por que a mãe não conta a verdade? Quando a criança, mãe, compra. Ela vira e fala bem assim, meu filho, eu não posso comprar. Por quê? Conta a verdade, mãe. Fala bem assim, ó, porque mamãe foi irresponsável, gastou mais do que podia, tá? Ficou endividada, tá? E para não ficar sem crédito na praça, foi lá no banco e pegou dinheiro emprestado, sabendo das regras que o banco já colocava, tá certo? E aí faz o quê? O banco emprestou dinheiro para mamãe e mamãe agora tem que pagar o banco. Porque senão, quando precisar de novo, ele não empresta. Gente, ou seja, quem é culpado agora pela criança não ter brinquedo? É responsável da mãe. É isso, o FMI é a mesma coisa. A agiota, cartão de crédito especial é a mesma coisa. Você usa se você quiser ou precisar. Se precisou, você vai usar. Mas saiba o quê? Saiba das regras que tá aí. Ninguém vai bancar ninguém. Ninguém vai te emprestar dinheiro sem o quê, gente? Sem querer os juros. Ninguém vai fazer isso. Nós vivemos no mundo capitalista. Essa é a verdade. A mesma coisa é quem é o FMI. Ele vai falar bem assim, o país, eu te empresto dinheiro, tá certo? Mas você tem que fazer o quê? Você tem que seguir as minhas regras. Você tem que rezar a minha cartilha. Você tem total liberdade para não pegar dinheiro emprestado comigo. Mas se você quer dinheiro emprestado, tem que fazer o quê? Você tem que seguir as minhas regras. E essas regras vão receber o nome de quê, gente? De Consenso de Washington. Não é isso? Consenso de Washington. O que vem a ser o Consenso de Washington? É um conjunto de teses e ideias neoliberais, ou seja, do Estado fora da economia, tá? Que vai fazer o quê? Elaborado por economistas de alto escalão dos Estados Unidos ou de organismos multinacionais lá sediados, que estabeleceu uma espécie de tom, de base, de receita de bolo que o mundo deveria seguir se quisesse o quê, gente? Se quisesse estar nesse mundo globalizado, ou seja,
eu te empresto dinheiro, mas você tem que fazer o quê? Tem que seguir as minhas regras. E que regras são essas? Olha aqui os 10 mandamentos do que, gente? Do neoliberalismo. Os 10 mandamentos do Consenso de Washington. Disciplina fiscal. Ou seja, você não pode gastar mais do que você arrecada. Por isso que o Brasil depois vem fazer o quê, gente? Vem criar a LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Reorientação dos gastos públicos, tem que fazer isso. Uma reforma tributária. Para quê? Para você arrecadar mais impostos e pagar quem te emprestou dinheiro. Liberalização financeira, ou seja, abertura econômica, permitiu o quê, gente? Os importados. Taxa de câmbio unificadas, taxa de câmbio competitiva, liberalização do comércio, abertura para financiamento externo direto, privatização e desregulamentação da economia aqui. Ou seja, o Brasil, gente, vai pegar dinheiro com a FMI? Vai. E vai se dobrar isso? Vai. É só você lembrar o seguinte, vamos pensar lá atrás? Vamos pegar aqui? Gente, o Brasil pegou dinheiro emprestado com a FMI, não pegou? E o que foi que o Collor fez? Abriu o Brasil para os importados. Ele não tinha escolha. E se não pega? Estaria quebrado igual está a Argentina hoje. Você preferia estar igual a Argentina hoje? Não, né? É isso. Quer mais um pouquinho? Tá certo? O FMI fala, Brasil te empresta dinheiro. Mas você tem que fazer o quê? Você tem que fazer reforma na Previdência. Para que isso? Para o seu aposentado aposentar cada vez mais tarde, você economizar dinheiro e me pagar. Aceita ou não aceita? Gente, teve escolha? Não, não teve escolha aqui no caso, tá certo? Vamos lá, Brasil te empresta dinheiro, nós temos que reduzir o salário do trabalhador. O que foi 8 anos de plano real no FHC sem aumento de salário? É redução de salário. Você tem que demitir trabalhador para economizar dinheiro e me pagar. Olha as demissões do Collor. Tá certo? Ou seja, você vai ter que privatizar, vender as suas empresas para poder arrecadar mais e me pagar. É isso. Ou seja, essas são as imposições do Consenso de Washington, no caso. E aí o que o Brasil vai fazer o quê? Vai abrir isso? Vai. Então vamos ter o quê? Economia liberalizada. E assim vamos ter o quê, gente? A economia simplesmente o quê? Globalizada, no caso. A economia, ela vai estar o quê? Ela vai estar globalizada. Nós vamos estar fazendo o quê? Abertura econômica, vendendo para o mundo inteiro e comprando do mundo inteiro, no caso aqui, ok? Então você já viu o quê? Você já viu aqui, tá, gente? Você viu aqui o que? Como nós seguimos o que? As regras do FMI. E com isso nós tivemos o que? O neoliberalismo. Nós tivemos que a economia do mundo inteiro interligada, interdependente, simplesmente o que, gente? Simplesmente globalizada. É o período que nós estamos vivendo hoje. Professor, beleza, entendi tudo isso. Agora vem uma pergunta. Professor, nós pegamos dinheiro emprestado com o FMI, mas nós já pagamos o FMI? Sim, nós já pagamos o FMI. Até hoje eu encontro pessoas que falam assim, não, é mentira, o Brasil não pagou o FMI. Porque pessoa da minha geração para frente falava o quê? Que a nossa dívida era impagável, que a nossa dívida era o que? Era eterna, não é isso? Não, nós pagamos o FMI, tá? Mas para pagar o FMI, eu vou conseguir dinheiro da onde, gente? Simplesmente do que nós chamamos de balança comercial. O que vem a ser a balança comercial? Balança comercial é o saldo das exportações menos as importações. Se esse saldo for positivo, nós temos o quê, gente? Um superávit na balança comercial. Se esse saldo for negativo, nós temos o quê? Um déficit na balança comercial. E o que eu posso falar para você, gente? Que de 2001 a 2013, nós sempre tivemos o quê? Um saldo positivo na balança comercial. Corrigindo, de 2001 a 2012, nós tivemos saldo positivo. Que em 2013, 2014, nós tivemos saldo negativo aí, tá? Como eu costumo falar, né? Presidenta no poder, mulher gasta mais, aí faz o quê? A gente não há quem consiga controlar, não é verdade? Daqui a pouco a mulherada quer me bater. Gente, mas é isso. E se sobrou dinheiro em caixa, nós podemos fazer o quê? Se dermos saldo positivo, nós podemos pagar o FMI? Podemos. Foi o que o Brasil fez em dezembro de 2005. Nós pagamos o que, gente? A nossa dívida com o FMI. Isso mesmo. Não devemos mais nada para quem, gente? Para o FMI. Pelo contrário, o que fizemos foi o quê? Foi colocar dinheiro aonde, gente? No FMI. Ou seja, é popular emprestar, mas o correto é fazer um aporte ao FMI. Nós passamos de devedor a credor do FMI. Quem diria isso? Isso acontece em 2005 para 2006.
6. Ah, então nós pagamos dívida externa, professor? Calma, calma. Nós pagamos a dívida o quê, gente? A dívida com FMI. Ainda temos dívida externa? Temos. Porque a dívida, ela pode ser o quê? Ela pode ser de 3 formas. Nós temos a dívida externa, tá? Nós temos a dívida externa com FMI, nós temos a dívida externa pública e a dívida externa privada, no caso. A dívida externa com FMI, essa nós matamos, nós fechamos, nós acabamos, não devemos mais nada. Quem diria isso? Mas nós temos a dívida externa pública. O que vem a ser a dívida externa pública, gente? É o seguinte, um Estado, ele pode fazer o quê? Ele pode ir lá fora e pegar dinheiro emprestado, não é isso? Imagina você o seguinte, imagina que você tem um filho, tá, de 14 anos, e ele quer fazer o quê? E seu filho significa, é um Estado, tá? Um Estado, unidade da federação. Ele quer montar um negócio para ele, só que ele não tem dinheiro, e ele não pode pegar dinheiro o quê? Emprestado no banco. O que acontece? Então, você, União, você, pai, você, mãe, que é a União aqui no caso, vai lá fora no mundo e pega dinheiro emprestado. Com quem? Com quem quiser emprestar. Com o banco, com a financeira, com o mega investidor, com quem quiser emprestar. E você vai fazer o quê? Você vai assinar lá como se fosse uma promissória, tá certo? Vai assinar como se fosse o quê, gente? Como se fosse um cheque pré-datado. Isso, tá certo? Você vai fazer isso lá fora, não é isso? Você pega o dinheiro, traz e empresta para quem? Para o seu filho. Então, o seu filho te deve, você deve lá fora. Se teu filho não pagar o banco, quem é que não te pagar, mas tem que pagar o banco do mesmo jeito? Tem. Isso aqui é dívida externa pública. E se nós somarmos hoje toda a nossa dívida externa pública, ela está na ordem de mais ou menos 98 bilhões de dólares. Professor, quanto que era com o FMI? Mais ou menos 23 bilhões de dólares. Foi o que nós pagamos. Nós temos ainda a chamada dívida externa privada. O que é dívida externa privada? É simplesmente quando você vai lá fora, tá? Um privado, tá? Um empresário, vai lá fora e pega dinheiro o quê? Emprestado. Ah, lá fora as taxas de juros de repente são mais baixas, eu vou pegar lá fora. Ou então vou comprar o quê? Maquinária e vou pagar isso depois, tá? Suaves prestações, tá? Então o que acontece, gente? Aqui eu tenho a dívida externa privada. Se eu somar toda a nossa dívida externa privada, hoje está dando na ordem de 150 bilhões de dólares. Ou seja, a nossa dívida hoje, ela ultrapassa os 250 bilhões de dólares, no caso aqui, não é isso? Gente, agora vem uma pergunta. Se hoje o Brasil quiser meter a mão no bolso para pagar, quitar toda a nossa dívida, ele tem condições? Tem, tá certo? E por quê, gente? Porque nós temos simplesmente reservas cambiais que já ultrapassa os 370 bilhões de dólares aqui no caso. Já tem gente perguntando, pessoal, quem não paga? Por que não paga? Calma. Primeira coisa, vamos lembrar que nós só temos que pagar quem? A dívida externa pública. Porque a dívida externa privada é quem que paga? A iniciativa privada. Porque senão seria muito bonito, né? A iniciativa privada faz a dívida e depois nós pagamos. Não, só tem que pagar a dívida externa pública. Então, melhor ainda, pessoal, por que não paga essa raia dessa dívida externa pública? Tá? Externa, por uma coisa básica. Porque vamos lembrar que quando eu fui lá fora e peguei dinheiro emprestado, e eu deixei um cheque assinado. É como se tivesse sido o quê, gente? Uma promissória assinada, não é isso? Só que essa promissória, esse cheque, tem uma data, tá? E essa promissória, esse cheque, pode ter sido negociado em bolsas de valores, e eu não sei nem na mão de quem está. Então, o que acontece? Eu fico com o dinheiro em caixa. Quando vencer, esse pessoal faz o quê? Vem até nós e nós vamos pagando devagarzinho. Isso até é bom, por quê? Porque a gente mantém dinheiro em caixa e o que acontece? Nós, não, por tem dinheiro em caixa, vai pagando devagar, no caso aqui, beleza? Então nós já temos o quê? Essa dívida externa totalmente controlada hoje, no caso aqui. Ah, professor, mas e a dívida externa privada? O que ela tem a ver com isso? Pensa o seguinte, nós temos o que, gente? Nós temos as nossas reservas cambiais na ordem de 370 bilhões aí, não é isso? Imagina que hoje todos os empresários pegarem dinheiro lá fora, tá? Eles têm dinheiro em caixa reais para ir aonde? Na casa de câmbio trocar por dólares. Se nós não tivermos essas reservas em dólares, como é que a gente paga? Como é que eles vão trocar? Não paga. É por isso que nós temos que ter uma reserva grande. Caso eles façam isso, então o que? A gente tenha dólares para trocar. No caso aqui. Beleza aí? Tranquilo? Entendeu? Professor,
Gostei. Entendi globalização, entendi capitalismo, socialismo, entendi keynesianismo, neoliberalismo de Milton Friedman, Margaret Thatcher e companhia, entendi as privatizações, entendi consenso de Washington, entendi o quê? A nossa dívida externa, pública e privada, e que nós pagamos o FMI, entendi o FMI, só tem um problema. Qual? O problema maior do Brasil não é a dívida externa, e sim a dívida o quê, gente? A dívida interna, no caso aqui, não é isso? É a nossa dívida interna, porque nós pagamos a dívida externa. Agora só falta a dívida interna. E a nossa dívida interna, hoje, ela ultrapassa os 2,3 trilhões de reais, tá certo? Que a dívida externa é cotada em dólares, a dívida interna é cotada em reais, tá certo? Gente, hoje é de mais de 2,3 trilhões de reais no caso aqui. Vale lembrar também que essa dívida já chegou a ser 65% do nosso PIB e hoje é em torno de 30% do nosso PIB no caso aqui, tá certo? Tá, agora o que acontece? Vem uma pergunta que não quer calar. O que é dívida interna? O que é PIB? O que é PNB? Faz o seguinte, vamos embora afiar a faca? Vamos afiar o machado? Vamos ali, rapidinho, descansa, refrigera a mente aí, recorda. Enquanto isso eu vou só tomar uma ali e volto já já para explicar isso para você. Rapidinho.